Eu gostaria de começar já e eu vou pontuar uma coisa que acabou permeando muitas das falas aqui, que tem a ver com recusar o trabalho. Vamos lá. Bom, entendendo aí as coisas que foram faladas, que o SESMIT não vai conseguir salvar, né, a vida das pessoas, e que a gente está atrelado à instituição, que a gente está atrelado ao Estado burocrático, enfim, a todo um arcabouço que vai ser utilizado aí contra nós temos algumas coisas aí que são conquistas, como já falamos no começo, são conquistas dos trabalhadores, e uma delas é exatamente o direito de recusa. O que a gente pode falar sobre o direito de recusa? Ele está na CLT. Tem um artigo lá específico que diz: o trabalhador tem direito a recusar o trabalho, ele tem o direito de recusa quando ele percebe que ele está sendo obrigado a realizar um trabalho sem as condições de segurança necessárias. Ou seja, ele sabe que aquele serviço, daquele jeito como está sendo imposto, vai provocar um acidente, ou vai provocar uma lesão, ou se ele continuar fazendo aquilo por um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele vai ficar doente. E aí, por que o Marcelo falou, né? A gente não pode saber disso. Não pode, por quê? Daí ninguém vai querer trabalhar mais, né? Como é que a gente usa esse argumento? Como é que a gente usa esse direito de recusa? A gente precisa parar para pensar, né? E aqui, novamente, esse é um dos motivos da gente estar aqui falando com os trabalhadores da USP hoje. Hoje é o dia que nós estamos falando sem ser editado, como o Brandon colocou. Hoje é o dia que não tem chefia, que não tem direção e que não tem ninguém vinculado à diretoria, à superintendência de saúde, que é o nosso órgão superior, que é a Sandra Grise, superintendente do Hospital Universitário. Ela não está aqui para restringir o que a gente vai falar hoje. Então, vamos colocar nossa cabeça a prêmio e vamos dizer: trabalhador, recuse. Recuse. Não vá carregar a madeira se você não aguenta. Vai exigir um conjunto dos trabalhadores que se compre um equipamento adequado para transportar esse material. Vá garantir que nenhum companheiro que já tenha restrição vá trabalhar fora das condições determinadas pelo médico. Se não está bem determinado, vá ao SESMIT organizadamente cobrar isso. É esse tipo de coisa que nós precisamos começar a trabalhar aqui. São coisas pontuais, tá? O Marcelo coloca, por exemplo, a gente fazer uma mobilização em prol da resolução de um problema de um restaurante ou de algum problema específico do hospital. A gente pode fazer várias coisas. Mas um trabalhador contra um chefe é difícil. Agora, todos os trabalhadores pararem, conversar e falar: gente, olha, não dá mais para a gente trabalhar aqui. Esse equipamento, essa condição de trabalho já adoeceu tantos companheiros e nós estamos aqui esperando chegar a nossa vez. Vamos fazer o quê? Né? Então, o direito de recusa vem nesse sentido. E a gente precisa saber utilizar, a gente precisa se valer desse direito. Porque, obviamente, se nós estivéssemos aqui numa atividade como nós fazemos diariamente, uma palestra na unidade, nós teríamos a intervenção da estrutura e não poderíamos estar falando desse tipo de coisa. E aí a gente aproveita isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pontuar mais alguma coisa aqui. Eu estou com muita anotação, vou passar para a Luciana, porque ela já disse que tem algumas coisas para falar. Então, pessoal, vamos tentar aqui responder, né? Bom, já que eles estavam falando aqui de união dos trabalhadores, de denúncia coletiva, cabe aqui a pergunta da Roberta quanto à hora de almoço. Eu acho que se vocês se reunirem lá no HU, né, porque a CLT é clara, né, acima de 6 horas tem direito à hora de almoço, não é isso? Ou estou enganada, né? Então, de repente, fazer uma denúncia coletiva lá no sindicato e ver como é que... Pois não. Já fizeram reuniões lá acerca disso, com as chefias sobre isso, que elas alegam que a gente tem que trabalhar 13 horas para ter direito a 1 hora de almoço. Então, tem que falar com o jurídico lá do sindicato, acredito eu, procurar o jurídico e entrar aí com uma notificação. A chefia fala que 15, 20 minutos dá para você almoçar. 15 minutos, que eu saiba, é a pausa para quem trabalha 6 horas, não é isso? E isso não está na lei? Brandão. Pessoal, o problema é o seguinte:
Se entrar para... Aí já é um problema da tática. Se entrar para a lei com isso... Se entrar para a lei com isso, pode acontecer o seguinte, você vai a um juiz, olha só o que ocorre. A lei diz que para que haja uma jornada de 12 horas, se faz necessária a existência de um acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e o empregador. No caso do acordo coletivo, quando teve dos vigias, a gente negociou e conseguiu impor, porque havia uma mobilização dos vigias, um intervalo de 1 hora dentro da jornada de 12, sem ampliar para 13. Na conversa com a reitoria chantageia. Falou, tudo bem, pode ficar assim, pode dar 1 hora, só que aí você vai ter que permanecer 13 horas no ambiente de trabalho, por quê? Porque você vai ter que trabalhar 12. Se você quiser um intervalo de 1 hora a mais, de 1 hora você vai ter que permanecer por 13 horas aqui. Isso é uma chantagem. Agora, qual é o problema? Para a gente pegar isso, ainda vamos ter que dar uma solução. Primeiro tem que declarar, essa jornada, como está sendo cumprida, é ilegal. Ela é ilegal, essa jornada. Porque não existe um acordo coletivo assinado. Agora, para a gente dizer isso que é ilegal, os caras vão voltar atrás. Vai ter 2 possibilidades. Eles vão dizer, vamos fazer então um acordo coletivo para viabilizar a jornada, ou então vamos dizer, vamos acabar com essa jornada, vamos para 6 horas, ou seja, acaba com o plantão. O que os funcionários que têm o plantão vão querer fazer com a gente do sindicato? Então, então é o seguinte, acho eu que a gente deve aproveitar a greve agora e pautar essa discussão lá, entre os trabalhadores e trabalhadoras do hospital, para a gente tirar uma proposta de encaminhamento para isso, e seguramente alguém vai ficar bravo com o sindicato, mas a gente cuidar que seja a minoria, ou seja, encaminhar o que a maioria decidir. É o que a gente fez com os vigias na época, entendeu? Sempre teve gente que achou ruim isso aqui, mas bom, já que tem uma fração que vai ficar insatisfeita, bom, vamos garantir para que ela seja a minoria, entendeu? Fazer o que decidir a maioria. Só um esclarecimento em relação a isso, a gente tem que discutir lá novamente, porque foi discutido, há uma reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras do HU em relação a isso. O professor Jorge Souto Maior deu uma aula à greve lá e foi colocada essa questão. É viável, sim, via acordo coletivo, trabalhar 11 horas e descansar 1 hora, e isso vai estar na pauta específica, né? Tem que levar, sim, a esse acordo. É isso mesmo, né? Coletivamente, sozinho a gente não faz nada, tá? Então, vocês têm que se reunir lá dentro para conversar e resolver o que vocês querem fazer. Eu vou tentar responder mais ou menos tudo junto, o que colocou a Laiane, a Cláudia, o Amarildo, tá? Claudinha, eu achei que você era minha amiga, Claudinha. Mas como é que você me põe nessa situação, Claudinha? Então vamos lá. O médico do trabalho, a diferença do médico do trabalho para o médico perito e o médico especialista, tá? O médico perito lá do INSS, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar os caso por caso, para fazer o levantamento dos afastamentos, se vai para auxílio doença, por quanto tempo ele fica no auxílio doença, tá? Se é uma aposentadoria por invalidez, tudo isso quem faz é o médico perito do INSS, tá? O médico especialista é aquele que vai tratar, as meninas, por favor, me ajudem, tá? É aquele que vai tratar e acompanhar a patologia do indivíduo. Porque a gente precisa de um especialista, é para isso que eles existem, não é verdade? Então, se eu tenho um problema no ombro, eu vou para o ortopedista. Se eu tenho um problema no coração, eu vou para o cardio. Eu tenho um problema na tireoide, eu deveria ir para o endócrino. O médico do trabalho não vai dar conta disso, certo? Então, quem vai medicar e me acompanhar é o médico especialista. O que o médico do trabalho, então, vai fazer? Ele vai avaliar as doenças que nós temos e adequar as nossas atividades de acordo com as nossas condições, tá? Por isso precisa do médico do trabalho. Ele tem o dever de conhecer as atribuições de cada um aqui, o que cada um faz, para que ele possa dizer se aquela doença que eu desenvolvi está me afetando no trabalho ou vice-versa, se o trabalho está afetando as minhas condições de saúde, tá? Então eu vou dar de novo o meu exemplo, tá? Que eu tenho, então, uma tendinite de ombro, que é uma DORT, tá? Relacionada ao trabalho. Quem diagnosticou não foi o médico do trabalho, eu comecei a sentir dor, fui encaminhada para o especialista, como todo mundo. Passei com o ortopedista, ele diagnosticou a tendinite, ele me medicou, ele me encaminhou para fisioterapia, para acupuntura e assim por diante. E me deu um laudo para que eu levasse para o médico do trabalho, afirmando que eu tinha tendinite de ombro e que eu estava sob esse tratamento. Com isso em mãos, tá?
eu levei para o médico do trabalho, ele avaliou, assinou embaixo, falou ok, com essa patologia, então você não pode digitar mais do que 50 minutos, você não vai poder erguer o seu braço acima da altura do seu ombro, tá? E aí a gente já entra aqui na resposta também do Gilmar, tá, Gilmar? Você reúne, os laudos de fora valem sim, você reúne tudo que... Gilmar tá aí? Perdi o Gilmar. Aqui. Desculpa, Gilmar. Você reúne tudo que você tem para levar para o médico do trabalho. E em cima de tudo que o médico especialista escreveu, do que ele está te medicando, do que ele está tratando, como está correndo, é que o médico do trabalho vai olhar para a sua função e definir o que você pode ou não fazer. Tá? Essa é a função do médico do trabalho. Aí a gente já responde também a Roberta, né, que falou da história do atestado. Gente, não é trocar atestado, tá? Isso é importante, até porque se os médicos do trabalho ouvem essa palavra, eles vão brigar com a gente. Como assim trocar atestado? Não é trocar, é homologar. Mas para que serve isso? Passar no SESMIT para mostrar o atestado, tá? Um dos objetivos é a gente fazer o perfil do adoecimento do trabalhador. Então, se eu tenho um setor onde todo mundo tem um problema respiratório, será que não compensa a gente mandar lá o engenheiro de exaustão para verificar a ventilação do lugar, o que está acontecendo? Se eu tenho muita troca de atestado em relação à tendinite, sei lá, no setor administrativo da ECA, será que não compensa a gente lá ver o que está acontecendo naquele setor? Porque vem tanto atestado da mesma causa do mesmo setor. Melhor, a gente está falando de assédio, que tem muito assédio na universidade. Começa a aparecer um monte de atestado de psiquiatria, de depressão e assim por diante de um determinado setor. O que está acontecendo nesse setor? Então, é uma das formas, é uma das ferramentas que a gente tem para fazer esse levantamento do perfil do adoecimento do trabalhador, tá? A nossa luta em relação à homologação do atestado é o quê? A gente acha um absurdo que as pessoas têm que comparecer dentro de 48 horas da data do atestado. Então, as pessoas vão doentes lá no SESMIT, às vezes com moléstias infecto-contagiosas, sabe? Tuberculose, conjuntivite, a pessoa ainda está doente, ou a pessoa, que nem o colega falou, teve que trabalhar com diarreia, né? A pessoa vai com diarreia, às vezes desmaiando de desidratação. Gestantes, gente, gestantes, isso aconteceu com a minha cunhada do IB, tá? Ela trabalha no IB, ela estava em repouso absoluto e ela teve que vir aqui trocar um atestado. Isso é um absurdo. Então, a nossa luta é para que seja pelo menos 48 horas após a data da alta, né, do atestado. Porque aí você já está bem. Não é para vir doente no SESMIT. Só que isso é uma portaria da reitoria. E isso faz parte, vocês receberam a nossa carta aberta à comunidade USP, é uma das nossas pautas, é essa modificação. Porque eu também sou trabalhadora, eu também adoeço. Eu não quero vir com febre e ter que trocar atestado. Homologar, tá, gente? Homologar. Tudo bem, Roberto? Então, esse é um dos pontos, tá? Vamos lá. O SESMIT, então, é setor de medicina do trabalho, especializado em engenharia e medicina do trabalho. Qual que é a diferença desse médico para os outros médicos? O médico do SESMIT, ele vai olhar a parte ocupacional. Ele vai trabalhar com uma forma de prevenção, mas o foco dele é ocupacional. Por quê? Quem vai fazer a parte assistencial é o HU. Por isso que nós do SESMIT levantamos sim a bandeira da preservação do HU e do melhoramento de condições de trabalho lá. Porque, por exemplo, eu chego com um funcionário com uma dor no ombro e aí a gente vai encaminhar para o ortopedista. 3 meses, 4 meses para conseguir uma consulta. Imagina trabalhar 4 meses com dor, sem conseguir passar no ortopedista porque não tem vaga, porque não tem médico. É isso que a gente está levantando aqui, essa bandeira de melhoria do HU, de contratação de profissionais, tá? Essa é a diferença, então, do SESMIT. Ele é ocupacional e não assistencial. Quando o médico do trabalho detecta qualquer coisa que seja de assistencial, ele encaminha para o médico que vai te assistir do começo ao fim, né? Que vai te medicar, te acompanhar. Essa é a função também do médico do trabalho, tá? Quanto à demora nas recomendações do SESMIT, gente, isso acontece dentro do SESMIT. De novo, eu vou me utilizar como exemplo, estou aqui me expondo para vocês. Eu tenho um problema no ombro, uma tendinite, a Ritinha tem uma bursite, a gente não pode elevar o braço acima da altura do ombro, anos trabalhando, colocando os prontuários nas caixinhas, tudo alto, porque a gente é muito grande, sabe? A gente, né, 1,80 m, né?
Então, quase precisava de escadinha para colocar o prontuário. Sempre, a cada 5 minutos, levantando o braço para colocar prontuário, tá? A gente pediu, então, eu passei no médico do trabalho, quando eu fiz todo o meu processo, voltei com laudo, passei pela avaliação médica ocupacional, que a gente chama de perícia, mas é uma avaliação médica ocupacional, né? Porque, como eu falei, a perícia é lá no INSS. Passei na avaliação médica e a médica determinou, então, que eu tivesse intervalo para digitação, que eu não elevasse o meu braço. E aí tinha as benditas caixinhas do prontuário. Gente, juro, 3 meses para descer a caixinha. Foi ou não foi? Qual que foi a desculpa? Ah, o HU só tem uma furadeira. O HU só tem uma furadeira, gente. É desvio de função. Aí eles processam a universidade. Não posso pedir isso para eles. É desvio de função. Vocês concordam? Eu não ia gostar que alguém virasse para mim, desse uma furadeira na minha mão e falasse, faz aí. Não faz parte da minha atribuição de função. Então, o que a gente tem que lutar? Melhorar o serviço que a gente tem aqui dentro. Contratar funcionário. Melhorar equipamento para que isso não aconteça. Tudo bem até aí? O Amarildo falou pra gente que ele sente assim, tipo um jogo de empurra-empurra, que ele vai no médico do trabalho, o médico do trabalho fala que ele tem que se cuidar, que ele tem que procurar um médico, aí ele fala, mas por que não me encaminha, por que eu não consigo, né? Isso é muito complicado. Lá no SESMIT, nós temos 2 tipos de encaminhamentos médicos, tá? A gente tem um que é via SAMI, tem alguém de SAMI aqui? Tudo bem? Vocês já viram lá o nosso papel, né, de avaliação médica, que é encaminhada pelo médico do trabalho. Ele faz uma pergunta, ele escreve um relatório, um pequeno relatório, dizendo por que ele está encaminhando para esse médico especialista. Esse médico especialista, ele tem a obrigação de responder isso no verso, né, do impresso para o médico do trabalho. Esse encaminhamento, a gente manda via SAMI, e assim que o SAMI consegue uma vaga dentro daquelas especialidades, eles entram em contato com o paciente. A gente coloca telefone, e-mail, tudo do paciente, para que eles consigam um encaixe. Só que o HU não está dando conta. Mesmo esse encaminhamento via médico do trabalho, que deveria ser mais rápido, às vezes demora bastante, tá? E tem também aqueles problemas que não são nem urgência nem emergência, que seriam rotinas, e que a gente pode procurar por conta própria, né? A Laiane deu, por exemplo, o exemplo do Papa Nicolau, né? Toda mulher sabe que tem que fazer o Papa Nicolau uma vez por ano, isso faz parte dos exames de rotina, tá? O SESMIT não pode pedir porque não consta do PCMSO, lembram lá? Não consta, né? Então a gente tem um grupo de exames que a gente pode pedir. Pediu fora disso, tem que justificar o porquê tá pedindo. E com o corte de verbas, então, até o que tava, estão tirando, né? Então, o que eles pedem? Para que você corra atrás do agendamento. Porque tem o agendamento via internet, que você mesmo pode ir lá e cadastrar. De novo, volto no problema. Qual que é o problema? O agendamento funciona. O que não tem? Médico. Não tem vaga. Demora meses, tá? Então, a gente volta sempre a bater no mesmo problema. Se vocês conseguem reparar isso, né? Você consegue entrar lá no telefone ou na internet para marcar? Sim. Porque muita gente não dá conta, não tem funcionário suficiente no SAMI. As meninas do SAMI estão aqui. Tem funcionário suficiente lá para atender aquele telefone 9449? Não tem. Tem vaga para agendar? Não tem. Né? Aí o que parece? Parece que a gente aqui não quer fazer ou que a gente não se importa. As pessoas vão lá no SESMIT e às vezes até chegam a chorar na minha cadeira falando assim, eu não consigo agendar o ortopedista. Eu fico com dó. Porque assim, eu quero agendar por ela, eu quero fazer, não consigo também, ninguém está conseguindo e é uma situação que não é só dela. Todo mundo está passando por isso, eu também não estou conseguindo e garanto que os funcionários do HU também não conseguem consulta lá dentro. Eles entram na mesma fila que nós entramos. Não é engraçado? E eles trabalham lá dentro. Só uma dúvida, o exame dos homens que você falou acima de 50 anos, PSA. Está no PCMSO, estava no PCMSO de alguns médicos que acreditavam que era importante, mas com o corte das verbas, aí a gente não sabe como vai ficar, acho que ele vai ser pontuado. Ah, se já teve casos na família, ou se já é capaz de pedir. Hã? O Papa Nicolau, na PCMSO da universidade, não. Consta como assistencial a parte do HU. Tá? Mas o médico pode encaminhar sim, só que não é um encaminhamento igual aquele que eu falei que vai para o SAMI agendar. É um encaminhamento comum que você vai agendar via internet e vai aguardar a vaga, porque não é urgência.
Não é emergência, é rotina, tá? Não sei se eu fiquei devendo alguma coisa. Está mais de 10 anos isso. Eu acho que foi. Eu estou 13 anos na USP. Eu acho que foi o primeiro exame admissional que teve PCA. Depois nunca mais teve. Pois é. E agora que não vai ter isso. E agora não vai ter isso. A audiometria que você falou, nossa, a audiometria para você marcar na USP, 4 inclusive a meses. mulher do HU, muito mais. A mulher do HU chega para mim, mas você quem pediu isso? O SESM te pediu, mas você vai lá pro fim na fila, daí eu sou cobrado lá para a mulher do Para RH. vocês verem Ah, como o no fim você SESMIT vai- é ela dada a veio importância comigo. do SESMIT, entendeu? Como as pessoas consideram o periódico importante, como as coisas que o SESMIT pede são importantes, exatamente. Você não está precisando, é prevenção, te joga lá pro final, entendeu? É muito bom, a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, tá? Quanto a Laiane, ela também falou, correr à universidade, né, explicando a importância do periódico. A gente tentou fazer isso uma vez com o curso da CIPA, certo? A gente tentou fazer isso no curso da CIPA. A gente ia, eu não sei se alguém aqui é cipeiro, chegou a encontrar a gente num curso de CIPA? Não? A gente ia lá para falar da importância do periódico, das vacinas e assim por diante. O que acontece? Falta funcionário, foi cortado. Porque, por exemplo, hoje, terça-feira, nós temos lá no SESMIT, se tivesse trabalhando, 5 médicos trabalhando ao mesmo tempo. Cada médico com um paciente a cada 20 minutos. E nós em 2 pessoas, 2 técnicas de enfermagem, para lidar com toda a agenda do médico, mas todo mundo que aparece lá, mais telefone que toca, mais dúvidas e etc. Não dá conta. Se você tirar uma para ir fazer uma palestra dessas, a outra vai acontecer o quê? Vai se sobrecarregar, já estamos, né, sobrecarregadas, e a outra pessoa vai adoecer. Concordam? Então, é muito dia. A gente estava tentando fazer esse trabalho, mas foi cortado, porque não pode atrasar as consultas médicas, não pode deixar de fazer o trabalho que a enfermagem faz lá, tá? A gente tentou fazer isso com o curso da CIPA para criar multiplicadores, né, para levar para as pessoas essa importância do periódico, para que elas passassem isso adiante para os colegas de trabalho. Porque realmente nós somos vistos assim como o colega pontuou. Não tem importância. Joga para o fim da fila. Daqui 4 meses você faz o seu exame. Obrigada, gente. Brandão pediu uma questão de ordem. Então, pessoal, a questão de ordem é a seguinte, ó. Tô vendo que as pessoas saindo aí, queria me dirigir aqui, principalmente o pessoal do comando de greve que esteja aqui, que a gente terminar essa atividade aqui, pra gente bater um papo rapidinho aqui, porque tem um ofício da Codage, que o comando de greve vai ter que tratar desse ofício, antes que ele gere pânico na categoria, que o ofício é uma ameaça concreta de corte de ponto e coisas mais, entendeu? Então, a gente vai ter que tratar com isso aqui para responder para a categoria. Então, pedir para o comando, para permanecer que estão aqui, vamos entrar em contato com o sindicato, para entrar em contato com todo mundo, os que não... Mandar entrar em contato com todo mundo, mandar passar, disparar e-mail para todo mundo do comando de greve, e quem tiver a lista do meu WhatsApp também, para mandar para o pessoal, para ir todo mundo para o sindicato lá, terminado aqui, para a gente ver o que faz com isso, tá bem? Então, para não debandar. E depois também o Pablito tem o informe da situação do Fábio lá, tá? Então aguardar aí para... reunião das mulheres, então... Essa reunião, aí ela vai acontecer lá. Então 1h vai reunir as mulheres lá, mas aí, em face a essa situação, que as mulheres decidam o que fazem com a reunião. Nós não cabe a nós aqui decidir pela Secretaria de Mulheres, mas as companheiras reunidas lá decidem como fazer com a reunião em face a essa situação. Tá bem? Tá. Gente, eu queria só trazer algumas questões aí que foram levantadas, trazer algum entendimento aqui. Referente a Luciana já falou alguma coisa, o Marcelo também já falou alguma coisa, referente ao rodízio de palestras, a gente já conversou até um pouco, expandir até os temas, falar sobre CIPA, falar sobre adicional também, que é uma questão assim que a gente pode tratar como um tópico. A gente vai ter conversa para a manhã inteira, para o dia inteiro se quiser. Então a gente pensa assim até como atividade de greve, mas também no terminar da greve a gente quer também utilizar esse espaço que a gente tem, que o SESMIT tem, que a gente tem a possibilidade de conversar com os funcionários para poder divulgar mesmo o trabalho e tudo que é feito, tá? A moça perguntou a análise do meio de trabalho. O
correto é se fazer isso mesmo, fazer uma análise mais concreta do meio de trabalho, não simplesmente da função do trabalhador, né? Porque são várias questões. Às vezes não é só a questão do trabalho, mas é a questão também da conjuntura mesmo daquela atividade, do meio que o trabalhador está inserido, tá? Isso daí acho que seria até uma conversa melhor para os profissionais que têm conhecimento com ergonomia. Eu sinceramente não sou nenhum especialista nisso, mas é por aí, tá? Mas é uma questão que também tem que ser discutida. Acho que é um momento também da gente levantar essas questões, essas bandeiras e tá buscando isso daí. A recusa de trabalho, eu vou trazer uma experiência que eu tive. Eu trabalhei num outro serviço público, numa cidade aqui da região, e por sorte eu acompanhei a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes desse município. E tinha um pessoal bastante de luta lá e tentaram implantar a recusa de trabalho, né? A gente até bolou um documento e tal, e quando foi apresentado para o secretário de administração, ele recusou. Ele falou que não poderia fazer isso, porque não sei o quê. Acaba gerando isso daí mesmo. Se você dá informação para o trabalhador, né, ele vai começar a exercer o seu direito e vai complicar as coisas. Eu não sou partidário, eu não tenho nenhum partido, sinceramente, mas esse município que eu trabalhava era do partido PT, né? Então a gente percebe que é partido dos trabalhadores, mas não trabalha em prol dos trabalhadores, né? A gente tem aqui na universidade o PSDB e não trabalha também, então ninguém trabalha para a gente. Então a gente está bem só mesmo. Ou a gente se une ou vai ficar complicado, tá? O que mais aqui? Tá, papel da CIPA também é uma das coisas que a gente tenta trazer também. A CIPA é um elemento extremamente importante dentro das unidades. A gente tem que fortalecer o trabalho da CIPA. A gente tem que, nesse momento aqui de greve, conversar realmente sobre isso. A CIPA ela tem que ter uma maior autonomia também, tá? A CIPA ela tem uma legislação própria para ela. Vou dar um exemplo aqui, o exemplo mais... a CIPA ela pode pedir o funcionamento de um ambiente ou de uma máquina, né, por legislação, e isso não é feito aqui. Aqui a CIPA ela tá para atender a legislação, ela tá muito deixada de lado. Então a gente tem que fortalecer isso também. E eu faço um convite a todos que estão aqui, se no momento da sua unidade, que a sua unidade estiver lá com inscrição para a CIPA, procura se candidatar a ser cipeiro, a conhecer os problemas da sua unidade, tentar trazer soluções para elas também, tá, gente? E ajudar a gente também do SESMIT, né, nessa questão. O que mais foi falado aqui? A falta de atendimento das recomendações. O Marcelo falou alguma coisa aqui também. A gente já conversou diversas vezes sobre isso. O momento de greve que a gente pode falar o que a gente quer. Eu também acho que as coisas que acontecem na universidade têm que ser denunciadas. A gente tem que levar, sim, ao Ministério Público do Trabalho, tem que levar ao Ministério do Trabalho, a gente tem Sereste, tem um monte de coisa. Infelizmente, se a gente não resolve aqui, vão levar para fora, né? Então, nesse momento de greve, a gente pode falar isso. Eu sinceramente, já falei para alguns trabalhadores daí, mas, assim, em conversas reservadas, aqui é um momento que a gente pode falar mesmo, então, vamos falar. Então, acho que tem que ser levado, sim. É duro para a gente pensar em fazer um trabalho e não ver a conclusão desse trabalho. A gente já teve algumas situações aqui dentro da universidade da gente comemorar pequenas coisas que foram feitas, né? Acho que todo mundo aqui já viveu uma experiência. E assim, o que acontece na parte da engenharia? Quando não acontece, a gente ainda é cobrado. Eu vou citar um caso aqui, do companheiro que está na mesa aqui, inclusive. Na FAO teve um princípio de incêndio num local lá. A nossa chefia cobrou esse funcionário de por que lá não tinha extintor, por que lá não tinha brigada, por que lá não tinha o que precisava para não acontecer o acidente. Então, como que a gente, como SESMIT, que não tem essa autonomia de fazer a unidade comprar, de fazer acontecer, vai ser responsabilizado por um acidente, por algum dano maior aí? Então é complicado, tá, gente?
Então, essa questão, a falta de atendimento das recomendações, o que a gente tem para fazer, infelizmente, é isso. A gente recomenda, a gente tem que ter uma organização mesmo dos trabalhadores para estar cobrando isso aí, através das suas CIPAs, os funcionários na própria unidade, recusa de trabalho, não só lá nesse município, mas aqui na USP mesmo, já diversas vezes. Ô, Wilson, e aí? Não tem EPI para eu fazer aqui? Não, a única coisa que eu posso falar para você, não faça. Não faça. É difícil, vai sofrer pressão? Vai, mas é o que eu tenho para dizer, não faça. E já teve casos aqui de pessoas que me falaram que não fizeram. Eu tive uma outra experiência aqui na física, que agora, recentemente, teve essa lei do trabalho em altura, que tem que ter o curso, que tem que ter os equipamentos. Eu cheguei lá e os funcionários da física estavam fazendo atividade em altura sem nenhum tipo de proteção. Eu pedi no mesmo momento que parasse a atividade, os funcionários atenderam, falaram, não, você está certo e tudo mais, e parou. E assim, eu tentei instruir eles que se não tiver condição de trabalho, não faça. Tá, gente? Vamos ver o que mais aqui. A insalubridade, a questão da insalubridade, a companheira já foi embora, mas assim, a insalubridade, ela tem legislação, como o Marcelo já falou, então cada um caso. A gente não concorda realmente com a questão da insalubridade, da periculosidade, é a venda da saúde do trabalhador por eu considero uma esmola mesmo, a esmola que está sendo pago pela sua saúde, nesse momento, no primeiro momento você pode achar, não, é legal, é R$100 que eu vou ganhar mais, é 200, não sei quanto, mas assim, no final da vida você vai sentir que aquilo não te prejudicou. Eu vou dar mais um relato aqui, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, mas um relato de vida mesmo, minha. Eu tive conhecimento da segurança do trabalho quando eu trabalhei numa empresa de fundição de alumínio. Como é que fazia lá? Chegava o alumínio reciclado, coisa e tal, ele ia para um forno, saía líquido, ele passava por uma câmera que resfriava ele transformava em pó. Eu fiquei 20 dias nessa empresa. Eu fui contratado como um contrato só para suprir ali, inclusive um acidente de trabalho, acontecia muito acidente de trabalho lá, e fiquei 20 dias nessa empresa. Quando eles falaram que não precisava mais do meu trabalho, eu fiquei muito triste, mas graças a Deus, hoje em dia eu penso assim, graças a Deus que eu não estou lá, que eu podia estar lá ainda me contaminando com aquele alumínio em pó. Que assim, por mais que a gente utilizasse o equipamento de proteção, eu chegava em casa, era 8 horas da noite, parece brincadeira, mas eu ainda tinha restos de pó de alumínio no meu sistema respiratório. Então eu estava cuspindo alumínio em pó ainda. Então, graças a Deus, eu agradeço muito por não ter continuado lá. Eu agradeço pela experiência de ter conhecido a segurança do trabalho e estou nessa área e gosto muito. Tá? O rapaz falou da retrospectiva história de autuações aqui na USP. A gente não tem essa retrospectiva. A gente sabe que acontece constantemente isso daí, tá? O que o SESMIT faz? O SESMIT, sinceramente, ele apaga incêndio nas questões quando chega algum órgão, quando tem alguma cobrança, mas o Ministério do Trabalho mesmo que vem aqui, bombeiro nunca veio, nem vai vir também, até pela questão que o Marcelo levantou aí, o patrão é o mesmo, então não vai ter isso, não vai ter... todo mundo joga no mesmo time, não vai ter gol contra, então vai continuar desse jeito, não vai ter. Questão só é o Ministério do Trabalho mesmo, mas eu acho que assim, eu falei da denúncia, eu acho que a gente tem que denunciar mesmo, quanto mais pessoas denunciarem, eu acho que fica evidenciado e acaba tomando uma providência. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente tem que promover, sim, o pós-greve, né, uma discussão sobre saúde e segurança do trabalho. A gente tem que se organizar mais essa questão. Eu falei com os companheiros, a gente chegou, infelizmente, um pouco atrasado no momento greve aí, que a gente poderia estar até antes nisso daí, já conversando com o sindicato. A ideia da gente fazer a greve e se aproximar do sindicato é tentar trazer essas questões de segurança e saúde do trabalho para o sindicato, né? Então, essa é a nossa ideia. E só falando aqui, acho que até o Carlos vai falar um pouco aí, a questão do adicional por elétrica está parada ainda, né? Não foi regulamentado ainda a lei.
Então, os processos estavam parados. Agora eu não sei como é que está funcionando, né? Deve estar parado agora. Também é para todos, né? Demora um pouco mesmo. Para sair a regulamentação demora. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Vou passar para o Carlos aqui que ele vai dar uma conferência. Bom, eu já fui contemplado aí praticamente em todas as falas, né? Eu tenho acordo aí com o que o Marcelo colocou, né, a respeito da questão do trabalho, do capital, mas nesse momento a gente está apresentando o que tem para hoje. É o SESMIT que existe hoje, né, o que dá para resolver hoje, aí a gente não quebrou uma relação ainda. Aí depois, quando quebrar, a gente pensa nisso daí. Então, esse é o SESMIT que está aí dentro da universidade há 30 anos, né? Houve uma reformulação, a gente tem problema assim como as unidades, e aí é uma coisa para a gente refletir também, no sentido de a gente pensar o seguinte, em quase todas as unidades, em muitos setores, a gente tem um pessoal que trabalha muito tempo na universidade e uma outra quantidade de pessoas que trabalham há pouco tempo. Isso já é uma divisão própria, né? Onde fica dentro das unidades ou dentro dos setores aquela briga interna do velho contra o novo. E aí o Brandão me contemplou nessa questão que ele falou, a gente tem que ser solidário, porque essa é a ideia, é repartir, né? Uma vez que você coloca o trabalhador antigo contra o novo, e aí tem a resistência à mudança, e a gente tentar acolher esse trabalhador também, a gente muitas vezes é massa de manobra, é usado sem saber, né? E tá apertando a mão ali no caso do inimigo. Então a gente precisa refletir isso. Assim como eu iniciei a fala, a responsabilidade da segurança é de todo mundo. Então, assim como o Sintusp teve problemas várias vezes, né, tentando puxar debate, tentando trazer essa questão da saúde, tentando puxar a greve com os estudantes por outros motivos, a gente também já tentou mobilizar o pessoal de várias outras formas. E o nosso problema maior é que o pessoal só vai procurar o SESMIT quando já está meio capenga ali o negócio. E o SESMIT, até então, era confortável estar nessa condição. Então, eles não sabem que a gente existe, a gente fica aqui e não faz nada. Só que essa mudança, né, que a gente está trazendo aqui, é assim, o serviço não é um serviço bom, a gente não consegue resolver os problemas da demanda, mas a gente quer mudar. E aí, para isso, a gente precisa de apoio. Porque assim como foi dito, sozinho ninguém vai fazer nada. Entendeu? Então, eu acredito, né, e isso é uma coisa que deve ser bem discutida, que a segurança do trabalho ela não tem que ser um setor exclusivo, um departamento exclusivo. Ela tem que ser discutida na escola, lá desde a infância. Entendeu? Tem que pensar nesse debate, e pensar assim, porque todo mundo, né, nesse sistema que a gente está, e aí eu volto a repetir, né, que eu também espero que de repente mude aí, mas enquanto a gente tiver que se inserir no mercado de trabalho, que a gente saiba quais são os perigos que a gente vai se expor, pelo menos, né, para a gente poder, pelo menos, interferir naquele processo. Então, o que hoje eu penso que dá para fazer assim, em relação a isso, é o SESMIT ter autonomia, pelo menos no sentido assim, não tem condições de fazer isso, mobilizado junto com os trabalhadores, a gente interditar aquele determinado setor para poder apressar aquele ajustamento, né? Então, essa questão da autonomia do SESMIT, até das comissões, até como já foi falado aqui, e aí a gente volta, né, na questão da CIPA. Assim como o SESMIT, né, também as CIPAs são desacreditadas em várias unidades, porque um problema que a gente tem, né, é o seguinte, não é ir lá falar o que o SESMIT faz, é desconstruir aquela imagem que ele já tinha, entendeu? Então, a gente perde 3, 4 anos falando assim, a gente pretende mudar, a gente vem aqui com uma proposta nova, né? Só que o que acontece? A gente está num processo onde só produz papel, e a gente não vê o fim do nosso trabalho. E aí a gente passou a acompanhar isso. Onde que está o problema? Porque aí a gente se sente capaz também. E aí a gente passou a verificar que muitas vezes o problema para na mão de outro companheiro que é trabalhador igual a gente, que tem pouca informação ou pouca orientação a respeito. Porque a burocratização, ela divide os trabalhadores nesse sentido. É tanto que, para muitos aqui, né, está tendo a oportunidade pela primeira vez de saber o que é o SESMIT.
né? Acho que isso é meio estranho assim da gente pensar, né? Então, assim, até como o Pablito colocou aí, é uma coisa que a gente tem que discutir no dia a dia, assim como as outras questões da cota, da saúde, a segurança do trabalho tem que ser uma pauta cotidiana aí que a gente precisa discutir. E não, né, só nesses momentos assim que a gente tem essa possibilidade. Só com essa questão, né, com relação ao adicional até que o Wilson tentou responder, realmente, né, a questão da elétrica está parada, isso a nível nacional, porque não tem regulamento técnico lá no CREA para poder estar fazendo. E agora o SESM sai de greve. Acho que é mais ou menos esse sentido aí, né, que a gente está tentando dar o caráter. E aí, só para finalizar, eu gostaria de agradecer todos aí, e se ficou faltando alguma coisa, que vocês solicitem aí depois para a gente, e vamos conversando aí durante as assembleias, os comandos, e é isso. Obrigado aí, galera. Bom, então, acredito aí que a maior parte dos questionamentos aí foram contemplados pelos companheiros aqui. Só gostaria de reforçar uma coisa, que é o que a Cláudia colocou. Quais são os mecanismos de cobrança? O mecanismo de cobrança é isso aqui que a gente está construindo, gente. A gente está trazendo a nossa experiência, o nosso conhecimento, essa pouco dessa bagagem que a gente tem, de conhecer o arcabouço legal, de conhecer as normas, de saber o que deve ser feito, para dar na mão de vocês. E para, na verdade, acabar, inclusive, com esse nós e vocês. A gente está passando para o lado de lá, né? E acho que esse é o principal ganho. E aí, dessa perspectiva, está sendo muito satisfatório esse espaço aqui. Então, os mecanismos de cobrança somos nós que vamos construir, porque as leis estão aí. Como a gente fala, por exemplo, da segurança contra incêndios, a legislação do Estado de São Paulo é uma das melhores do mundo nesse aspecto. É referência para países da Europa, é baseada nas melhores legislações aí de Nova York, não sei o que tecnicamente são muito boas. Mas a maior universidade da América Latina simplesmente finge que não é com ela. Quando você fala de um assunto desse tipo, todo mundo fala que... E aí, como o Wilson falou aqui, quando acontece um acidente, alguma coisa, a culpa é minha. Eu fui responsabilizado por ter ocorrido um acidente no prédio, que tem um diretor que deve ser responsável pelo uso dele, que tem um reitor que é responsável pela universidade, que tem uma superintendência do espaço físico, tem toda uma estrutura de gente que manda, que dá o dinheiro, e que sabe muito bem que tem que cumprir essa lei, mas não cumpre. Então, inclusive, esse é um dos limites que se coloca para nós dentro do SESMIT hoje. Porque estamos aí, né, documentando, levantando os problemas, estamos colocando o ponto de vista normativo, não inventamos recomendações, a gente só usa o que tem na lei, e ainda assim não somos ouvidos. E quando o bicho pega, é o nosso pescoço que vai para a guilhotina. Então, é realmente muito complicada essa situação, e o mecanismo para mim, o mecanismo de cobrança é o sindicato. Na minha opinião pessoal, e aí eu coloco, submeto, o nosso mecanismo de cobrança é o sindicato. Quer dizer, eu tô com problema, tô lá, avisei o chefe, não consigo recusar o trabalho porque o cara vai me assediar, vai me prejudicar. Eu vou denunciar para o SESMIT. O SESMIT fez o relatório, já tem papel, já tem PPRA, já tem o caramba. E não resolve o sindicato. Vamos lá junto, vamos conversar. O que a gente está propondo aqui é abrir esse canal de diálogo. Inclusive, vocês podem ver que não temos uma lista gigante de propostas concretas, mas, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa que a universidade disponibilize recurso para tratar da saúde do trabalhador, e a gente precisa abrir o debate amplamente com a categoria dos trabalhadores. E aí, a partir disso, é que a gente começa a conversar uma outra forma de se tratar a saúde do trabalhador aqui dentro da universidade. Essa é a principal observação que eu gostaria de colocar.
Então, em nome de todos os companheiros aqui em greve do SESMIT, nós agradecemos muito a paciência, a atenção de vocês de estarem aqui. Aqui, como já falei na atividade da SAS, é um novo auge para nós dentro dessa greve, da gente conseguir fazer um espaço exclusivo para isso. Não é porque a gente se considera mais importante ou detentor da iluminação, do conhecimento, mas consideramos que o trabalhador precisa saber do que ele tem direito, e a gente está aqui para ajudar o trabalhador a se conscientizar, a se sensibilizar disso. E é isso, agora vamos lá, vamos trabalhar. Obrigado a todo mundo, até mais.